Hello, hello, Cris Nishimura here, eu sou fonoaudióloga e coach do sotaque inglês americano. Hoje eu vou falar sobre a pronúncia de 10 palavras do vocabulário médico, e essas 10 palavras vão ter um som em comum. Veja se você consegue descobrir qual que é esse som. As 10 palavras são patient, physician, specialist, deficiency, infection, blood pressure, critical condition, stable condition, fracture e dementia. Conseguiu descobrir qual que é o som que elas têm em comum? Se você falou SH, o sh de shampoo, você acertou. Então vamos falar sobre a pronúncia da primeira palavra, que é patient. Começa com pay, e aí no inglês, quando eu tenho o som do P no começo da palavra ou em sílabas tônicas, ele tem um arzinho a mais. Então você não vai falar só pay, você vai falar pay, pay. E aí, na segunda sílaba, você vai fazer o SH, e aí arredonda um pouco os lábios pro SH. Shunt. A vogal da segunda sílaba é o som do schwa, que é a vogal mais frequente do inglês e é uma vogal bem neutra, é um som de um shunt, shunt. E aí, pro N, sobe a ponta da língua em direção aos dentes de cima. Patient, patient. Second word, physician. Esse PH de physician tem o som do F. E a vogal da primeira sílaba é o short I, que é o E de ship, que é um som que a gente não tem no português, mas ele é muito parecido com o nosso E com acento circunflexo. Então você pode fingir que vai falar esse som. Então fica fe, faz o som do Z, Z, mesma vogal do short I, physician. Terceira sílaba tem o SH, o schwa e o N. Physician. Next word is specialist. Quando for pronunciar essa palavra, presta bastante atenção no começo dela, porque ela vai começar com o som do S, ao contrário do português, que ela começa com o som do I. Especialista, a gente fala em português. Mas se certifica que você está começando com o som do S aqui. Spe, spe. E aí esse é o nosso E com acento agudo. Segunda sílaba é o sh, sh, SH com o schwa, specialist. E aí o short I de novo, um som muito parecido com o nosso E com acento circunflexo. Então fica specialist. Next word is deficiency. Então você pode começar com o som do D mais o schwa, da, fe, aqui é o short I de novo, da, fe, olha o SH com o schwa, shun, deficiency. E aí termina com um som do I de igreja, deficiency. Próxima palavra, infection. Começa com o short I, in, e aí pro N, põe a ponta da língua atrás dos dentes de cima, in, fé, e essa vogal é o nosso E com acento agudo, fé, e aí faz o som do K. E aí, na última sílaba, fica shun, shun. Next word is blood pressure. Então, na primeira palavra, apesar da gente ter O together, você vai fazer só um som, que é o som do É muito parecido com o som do schwa, ele é só um pouquinho mais forte. Então, fica um blood, blood. E aí, termina com pré e arredonda os lábios para esse R, tá bom? A língua vai lá para trás pro R. Pré, esse é o nosso E com acento agudo e termina com sure. Sure. A transição é direta do SH pro R. Sure. Blood pressure. Next word, critical condition. Então começa com cre, e aí para esse R, a língua vai lá para trás, bem tensa, e os lábios ficam arredondados. Cre, essa vogal é o short I, aquele som que é muito parecido com o nosso E com acento circunflexo. Cre. Segunda sílaba, você pode fazer o T forte, t, olha o schwa, creta. Ou, quando esse T tá entre vogais, você pode mudar ele pro R de arara. Então, você pode fazer um crera, crera. Última sílaba,
coal. E aí depois do som do K também vai ter um schwa. E aí o L, que é chamado de dark L, que é um L que está sempre depois dos sons de vogais, que é um L que a gente não tem no português. A língua tá bem tensa para esse som, tá bom? É um coal, coal, critical. Condition começa com can, e aí olha o som do schwa de novo, can, língua sobe em direção aos dentes de cima pro N, can, D, olha o sure I, e termina com shun. Critical condition. E aí a gente tem a próxima palavra que é stable condition. Aqui de novo começa bem com o som do S para não fazer um som da vogal antes, então não é is, faz stay. Stay, e aí faz o som das duas vogais, E, I. Stay, bowl. Então logo depois do B eu tenho o schwa e o dark L. Bowl, stable. E aí depois vem condition de novo. Stable condition. Next word is fracture. Começa com fra pro R. Língua vai lá para trás, os lábios ficam arredondados. Fra, abre bem a boca para esse som. Fra. E aí você vai fazer um frac. Esse K é quase mudo. Frac, sure. Fracture. Só que é muito comum até, em vez de fazer com o som do sh, é fazer com o som do ch de tchau. Mas as duas formas estão certas, tá bom? Então pode ser fracture ou fracture. E aí a última palavra é dementia. Então começa com d, e aí olha o schwa, d, men. Esse é o nosso E com acento agudo, pontinha da língua sobe em direção aos dentes de cima. The men. E aí você pode terminar com sh, com schwa no final, ou você pode também aqui fazer o ch de tchau. Então pode ser dementia ou dementia. Dementia, dementia. Okay, that's it. Those were 10 medical words. Espero que tenha gostado. Se tiver outras palavras que você gostaria que eu falasse sobre a pronúncia, é só escrever aqui nos comentários. E lembra de curtir esse vídeo e de se inscrever no meu canal. Happy studying and talk to you soon. Bye!